Olá pessoal, bom dia a todos, eu sou Diógenes e trago a vocês mais um vídeo sobre Forex. Nesse vídeo eu quero falar a respeito dos vários tipos de rompimento que podem acontecer na abertura de Londres, ok? Basicamente são 5 tipos de rompimento, 5 formas em que o rompimento pode acontecer na abertura de Londres. Existe uma sexta ocasião, que inclusive vou marcar aqui para vocês. Pronto, está aí. É, Basicamente de um ponto de vista aí técnico, isso é tudo o que pode acontecer no rompimento da seção de Tóquio, ok? Nós temos aqui então a seção de Tóquio marcada por esse range, esse canal. Nós temos aqui então a abertura de Londres, certo? Só para mostrar para vocês. E nós vamos falar primeiramente do RRC, que eu já falei para vocês a respeito desse padrão, que é o rompimento, retração, continuação, certo? Bom, olha só. A primeira situação, e é geralmente o que eu gosto, o que eu prefiro negociar, é essa situação aqui, em que acontece o rompimento da linha de resistência, 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 resistência. Acontece o rompimento dessa linha de resistência, o preço sobe alguns pips aí, e novamente ele retorna para testar essa linha que foi resistência, para ver se agora essa linha vai funcionar como suporte. Ok? Uma vez que o preço toca, por exemplo, em 1,3143, que é aí onde está marcada a linha azul, uma vez que o preço toca nessa antiga resistência e o mercado começa então a subir, nós colocamos a nossa ordem pendente alguns pips acima do topo do movimento do rompimento. Ou seja, colocamos alguns pips, uma ordem pendente alguns pips acima dessa máxima aqui, 2 ou 3 pips, ok? Assim que o preço atinge a nossa ordem, ela abre automaticamente e nós deixamos o nosso stop posicionado alguns pips abaixo da mínima da retração, ok? Esperando então que o preço continue se movimentando na nossa direção, na direção do rompimento original. Então nós temos aqui algumas coisas a nosso favor ao negociar o RRC. Nós temos algumas coisas a nosso favor. Basicamente porque esse nível que foi resistência e aqui foi resistência, já confirmou para a gente que aquele realmente se tornou como suporte. Ok? E se nós formos pensar um pouquinho mais a fundo, nós vamos lembrar que esse nível, olha só, o preço rompeu e chegou aqui até em 1,3170 por aí. Ok? E esse nível segurou o preço e jogou o preço para baixo. Ou seja, esse mesmo nível ele forma um pequeno nível de resistência intraday. Ok? E uma vez que o preço, essa linha de resistência aqui funciona como suporte, joga o preço para cima e o preço consegue ultrapassar esse nível, então isso é uma confirmação de que esse rompimento realmente está a nosso favor, certo? Só para vocês terem uma ideia, não é o que acontece aqui na seção de Tóquio. Por exemplo, essa situação já é uma situação de uma tendência que está se formando. Olha só, o preço vai, retrai e depois faz outro movimento na direção do rompimento. Aqui não é o que acontece, porque esse movimento, se fosse acontecer rompimento, ele ia romper esse nível de resistência anterior. Bom, então a principal situação que eu gosto de negociar na abertura de Londres é o RRC, que é retração, rompimento, retração, continuação. Ok? Esse é o método mais conservador, basicamente porque isso aqui está mostrando para mim que o mercado de fato está confirmando esse rompimento. Bom, agora existem também as outras situações que nós vamos falar nesse momento. Bom, existe também o rompimento com retração. Tá, o que isso quer dizer, o rompimento com retração? Porque esse aqui também é um rompimento com retração. E o grau, o perfil desse tipo de padrão de rompimento, ele é moderado, já não é tão conservador quanto o RRC. Porque basicamente o que acontece é isso aqui. Deixa eu apagar um pouquinho minhas linhas.
E o que nós podemos ver é isso aqui, ok? Isso mostra pra gente o quê? Que acontece o rompimento que nós estávamos esperando, acontece o rompimento, mas a retração não acontece imediatamente aqui a alguns pips. Ou seja, o mercado se movimenta em vários pips aí, enfim, 50, 60, 100 pips na direção do rompimento antes dele começar a retrair. E por que é considerado moderado? Porque nós vamos procurar a nossa entrada uma vez que o mercado retraia para essa linha, para essa zona, certo? Bom, nós não vamos então esperar a confirmação o que acontece no BPC, porque isso seria já muito arriscado. Imagina só que, por exemplo, nós temos aqui o rompimento no BPC, no RRC, desculpa, às vezes eu ainda uso a sigla em inglês, que é Breakout Pullback Continuation, quando na verdade em português é RRC. Bom, imaginamos então que o RRC dá um sinal para a gente, ele rompe aí em 20 pips, por exemplo, 30 pips, e depois ele retorna, toca na linha e começa a subir, nós entramos nesse ponto. Nós vamos ter um stop aí de uns 30 pips, ok? Porque o que vai medir para a gente, vai determinar o tamanho do nosso stop é exatamente a retração. Uma vez que o preço ultrapassa o nível anterior, então é onde nós entraremos comprados, ok? Agora, o que pode acontecer e que geralmente acontece dentro do mercado é que o rompimento, quando o rompimento acontece, ao invés dele movimentar em 30, 35 pips, ele movimenta lá 60, 70 pips na mesma direção, ok? Sem não dar nenhum tipo de retração, ou às vezes pequenas retrações que a gente não considera. E o que acontece? Qual que é a nossa postura? Como que nós vamos negociar um rompimento que acontece com retração, mas um movimento aí expressivo? Porque se nós esperarmos para colocar nosso take profit nesse ponto, a nossa entrada nesse ponto e nosso stop aqui embaixo, com certeza nós vamos ter aqui muitos pips de stop. E isso pode e com certeza prejudica a nossa relação risco-recompensa. Portanto, como que nós vamos negociar? Uma vez que acontece o rompimento, caso haja muita volatilidade, muita força dentro do mercado na direção do rompimento, e não haja uma retração imediata, por exemplo, para tornar a testar a linha de resistência, o topo ou fundo da seção de Tóquio. Caso isso não aconteça, nós vamos esperar que o mercado retraia até a zona, a linha de resistência, que foi, nesse caso, o topo da seção de Tóquio. Ok? Então, olha só, o mercado fez um movimento expressivo e ele retornou. Quando o mercado chegar por aqui, mais ou menos, nós vamos começar a procurar por algum tipo de padrão de reversão de tendência. Ou seja, nós vamos procurar por um pin bar que aconteça mais ou menos nessa zona aqui. Deixa eu fazer aqui em cima. Imaginamos que aqui se forma um pin bar, certo? Nós poderemos entrar comprado no fechamento desse pin bar, colocar o stop alguns pips abaixo do pin bar e estabelecer o nosso primeiro take exatamente na máxima do movimento do rompimento. Recapitulando, rompimento com retração. Olha só, acontece o rompimento, mas o mercado se movimenta muitos pips na direção do rompimento, sem dar uma retração, uma possibilidade de entrada para a gente. E depois, quando ele já se movimentou vários pips, então ele começa a retrair. Assim que o preço se aproxima do topo da seção de Tóquio, da parte de cima da resistência da seção de Tóquio, que esse nível funcionou como resistência, portanto aqui ele pode funcionar como suporte, nós procuramos por algum padrão de preço, seja um pin bar, pode ser um engolfo, por exemplo, esse candle aqui ele é um candle de queda, e imediatamente depois nós temos um candle maior de alta, ok? Isso aqui é o que nós chamamos de engolfo, porque esse candle engoliu completamente o candle anterior. É um padrão de candle, de dois candles no caso, ok? Nós entramos comprados nesse ponto. Existem outros padrões de preço que isso vai ser falado em outra aula. Bom,
Então, nós procuramos a nossa entrada. Por que que esse método ele é moderado e ele não é conservador? Basicamente porque nós não esperamos pela confirmação do rompimento desse nível, certo? Rompimento com vários pips movimentados, uma retração grande também. Nós procuramos a nossa entrada por aqui, por algum padrão de candle. Assim que nós identificamos, ou nós identificamos e vemos que o preço está realmente se movimentando na direção do rompimento, nós entramos nesse ponto. Ele é considerado moderado, esse tipo de rompimento, certo? Depois nós temos o rompimento sem retração. Imaginamos então uma situação como essa, em que o preço simplesmente não retrai. Abre o mercado, sai alguma notícia, ou simplesmente a volatilidade entra dentro do mercado de uma forma muito agressiva, e o mercado, quando você vê, ele já se movimentou 150 pips na direção do rompimento e não deu sequer uma retraçãozinha para você poder pegar essa entrada, ok? Não existe não tem como você negociar isso aqui a não ser pelo método agressivo. O método agressivo é, uma vez que você identifica o topo e o fundo da seção de Tóquio, você coloca a sua entrada, uma ordem pendente, alguns pips acima e abaixo da máxima e da mínima da seção de Tóquio. Ok? Se você esperar acontecer o rompimento, com certeza você não vai conseguir pegar, ou então você vai se empolgar quando já vê que o mercado se movimentou aí 50 pips depois do topo da seção de Tóquio. Você vai querer comprar aqui quando já está em mais 50, e isso pode ser realmente muito prejudicial e é uma forma de entrada muito agressiva. Qual que é a grande desvantagem, ou o que pode ser ruim para a gente negociar um rompimento sem retração? Porque nós precisaremos ser agressivos desde o começo, ok? E agora nos próximos dois tipos de rompimento eu vou mostrar para vocês por que esse tipo de abordagem ela pode ser realmente muito perigosa e prejudicial para a nossa conta. Bom, recapitulando, rompimento sem retração, quando o mercado se movimenta vários pips na mesma direção sem te dar nenhuma tipo de retração, nenhuma oportunidade. Caso o mercado já tenha movimentado aí 100 pips na mesma direção, não espere nem que o mercado retorne aqui embaixo para você entrar aqui, porque com certeza o movimento para esse dia já foi embora, ok? Bom, o falso rompimento é o que também acontece bastante dentro do mercado. Vamos arrumar essas linhas aqui. Isso também pode acontecer e acontece bastante dentro do mercado, e é exatamente por isso que eu digo que a melhor abordagem com certeza é você ser conservador. Bom, o falso rompimento acontece quando existe o rompimento, por exemplo, nesse caso, do topo da resistência da seção de Tóquio. Existe na realidade o rompimento e existe a retração. Okay? A retração acontece, mas esse nível que aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, esse nível ele é incapaz de segurar o preço e o preço volta para dentro da seção de Tóquio. Recapitulando, olha só, acontece o rompimento e acontece a retração. Acontece o rompimento aqui e acontece a retração. Okay? Só que esse nível que era supostamente ele ia segurar o preço e jogar o preço para cima, isso não acontece. O preço entra novamente para dentro da seção de Tóquio e, portanto, invalida o nosso rompimento aqui, certo? Bom, e exatamente por isso que eu digo que negociar um rompimento sem retração é perigoso, porque isso acontece muito dentro do mercado. Imaginamos então que você está esperando que o mercado vai se movimentar vários pips na direção do rompimento e você coloca uma ordem pendente nesse nível por aqui e uma ordem pendente aqui de venda, ok? Assim que o mercado, o mercado de Londres, ele abre, acontece o rompimento, abre a sua ordem e acontece a retração.
você olha para a retração e fala assim, poxa, está tudo ok, é normal acontecer uma retração, portanto estou tranquilo. Mas esse preço ele começa a entrar novamente para dentro do da seção de Tóquio, do range da seção de Tóquio. E o preço não para por aí, ele continua descendo, ok? Exatamente por isso que esse método agressivo eu não recomendo, e esse método falso rompimento, logicamente, também eu não recomendo, porque isso aqui você vai se queimar, certo? Bom, então pode acontecer o falso rompimento, que é quando acontece o rompimento e a retração ele volta para dentro do mercado. Na verdade, o mercado aqui ele fez de conta que ele ia romper, mas ele disse, é brincadeirinha, eu não vou romper, e só estou te enganando e eu quero pegar seu dinheiro. E é exatamente isso que acontece aí com boa parte dos traders que negociam esse método agressivo, ok? Depois, o que nós temos é o rompimento sem momentum, sem volatilidade. Deixa eu redesenhar minhas linhas aqui. Ok. Esse é o rompimento sem momentum ou sem volatilidade. Só existe um meio de se negociar esse tipo de rompimento e eu não te aconselho a fazê-lo. Por quê? Pelo método agressivo. Se você deixar uma ordem pendente aqui, o mercado vai pegar sua ordem e depois o mercado vai ficar completamente sem direção. Olha só, o que acontece, e também acontece muito, nós temos esse nível que foi resistência, foi resistência, foi resistência. Quando acontece o primeiro rompimento da seção de Londres, nós esperamos que esse nível que foi resistência, que ele se torne como um suporte. Ok? Mas o que acontece é completamente o oposto, porque o preço ele rompe o suporte, depois ele começa a subir de novo, você acha que ele vai ultrapassar o nível, que ele vai te dar um sinal, esse sinal não acontece, ele volta para dentro, e, enfim, ele fica andando em zigue-zague em cima desse nível de resistência. Novamente, acontece o rompimento, mas o mercado ele não tem uma direção clara para dizer para a gente, ok? Portanto, esse nível que é um ponto importantíssimo para os day traders, aqueles que abrem e fecham as posições no mesmo dia, esse nível é muito importante. Portanto, ele deve ser respeitado, ou seja, deve acontecer o rompimento de uma vez por todas, ou deve acontecer a retração, porque esse nível ele é muito importante para a gente dentro do para nós que somos que somos day traders, ok? Que negocia dentro do mesmo dia. E o que acontece? O que o preço faz? Ele ignora completamente esse nível de resistência, certo? Ele ignora completamente. O que acontece? Acontece rompimento, acontece retração e o preço já não está nem aí mais para esse nível. E novamente o preço sobe e desce, sobe e desce, sobe, desce, sobe, desce e o mercado não se decide, formando às vezes até um canal, ok? E o mercado não se decide para que lado ele vai fazer. E isso não é um bom dia, uma boa oportunidade para a gente negociar, basicamente porque o certo seria o mercado respeitar esse nível de resistência, que é um ponto importante porque foi o máximo, a máxima da sessão de Tóquio. Nesse tipo de rompimento, ou seja, rompimento sem momento, nós não podemos negociar a não ser pelo método agressivo, no qual você não sabe o que vai acontecer depois, somente coloca uma ordem pendente alguns pips acima da máxima. Tudo que eu estou falando aqui com certeza é válido o oposto, certo? Se nós tivermos aqui rompimento, por exemplo, o padrão RRC, o primeiro, rompimento, retração e continuação. Esse é o padrão conservador. Nós podemos também ter o rompimento com retração. Acontece o rompimento, cai vários pips, depois ele retrai para testar esse ponto. Nós entramos vendido nesse ponto, esperando que o movimento caia. Também o rompimento sem retração, em que o mercado cai vários pips sem nos dar a menor oportunidade de entrada, e quando ele começa a querer retrair, já se passaram aí pips suficientes que não vai dar para a gente entrar e aproveitar
esse movimento nesse dia. O falso rompimento também acontece, logicamente, para o lado de baixo, ok? Faz de conta que vai romper e acaba voltando para dentro, não acontece rompimento, e aqueles que colocaram alguma ordem pendente alguns pips abaixo do suporte da seção de Tóquio, com certeza perderam dinheiro. E rompimento sem momentum também, acontece rompimento e o preço fica anula completamente esse nível de suporte, que é um nível importante para a gente, e ele completamente anula esse ponto. Portanto, não é o que nós queremos ver. E outra situação, que isso já não é negociável, certo? É quando não acontece rompimento. Vamos desenhar aqui. Isso geralmente é um pouco difícil isso acontecer, basicamente porque isso geralmente acontece quando existe algum dia de feriado, seja para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Geralmente isso é o que acontece, ok? Você está aqui todo preparado, colocou a sua ordem pendente, colocou a ordem pendente não. Você identificou os pares que preenchem os requisitos para negociar na abertura de Londres, identificou a seção de Tóquio, colocou a máxima, a mínima, ok? E quando o mercado abre, você não consegue ver absolutamente nenhum tipo de diferença, mudança no comportamento do preço com a abertura de Londres. Geralmente o mercado vai ficar preso aí dentro da própria seção de Tóquio, certo? O mercado não acontece rompimento e o mercado continua preso entre o suporte e a resistência da seção de Tóquio. É raro acontecer isso, mas alguns dias acontece do dia inteirinho o mercado permanecer desse jeito. Geralmente acontece esse tipo de comportamento do preço dentro do mercado. Outra coisa que também às vezes acontece, principalmente quando é feriado lá na Inglaterra, nós não conseguimos ver, por exemplo, nós não conseguimos identificar nenhum tipo de rompimento na seção de Londres. Vamos escrever aqui. London. Não acontece nenhum tipo de rompimento na seção de Londres, certo? Mas quando abre a seção de Nova York, então sim acontece algum tipo de rompimento. Acontece algum tipo de rompimento. Isso aqui é para ser um Y, tá? Y. Acontece algum tipo de rompimento que rompe então com esse range. Esse range é da seção de Tóquio. E às vezes quando não é algum feriado, alguma coisa assim na Inglaterra, ou enfim, alguma coisa na Europa, não existe volatilidade suficiente para movimentar o mercado. E o preço continua aí entre o range da seção de Tóquio, ok? Quando a seção de Nova York abre, então entra aí alguma volatilidade e acontece às vezes um rompimento. Devo dizer que esse tipo de comportamento do preço não é tão comum acontecer, certo? Geralmente acontece o rompimento. Eu diria que na maioria das vezes acontece sim o rompimento, seja para cima ou para baixo. E de todos os rompimentos que acontecem, aqui está basicamente tudo que pode acontecer. O RRC, que é pelo método conservador, que é rompimento, retração e continuação. O rompimento com retração movimenta vários pips, depois ele volta aqui embaixo para retestar esse nível. Você pode procurar uma entrada aqui através de um pin bar, um engolfo ou algum outro padrão de candle que te mostre que o preço, que realmente esse nível está segurando o preço, ok? O rompimento sem retração, que só existe um jeito de negociar um rompimento sem retração, que é através do método agressivo, colocando uma ordem pendente alguns pips acima da seção de Tóquio, ok? Quando a retração começa a acontecer ou o mercado entra em um range aqui, já passaram vários pips e portanto não é mais uma boa oportunidade para esse dia. Existe o falso rompimento também, que o mercado faz de conta que vai, mas ele acaba não indo, muda de ideia.
ok? Também pode acontecer para baixo, tudo isso que eu estou dizendo. E o rompimento sem momentum, em que o mercado completamente ele invalida, ele anula as, a resistência ou suporte da seção de Tóquio. Basicamente é isso que pode acontecer. Ou não acontece o rompimento, que é o que a gente acabou de ver por último. De todos essas situações que podem acontecer, eu diria que a que dá um melhor resultado em termos de acerto, com certeza é o método conservador, é o método RRC. Por quê? Basicamente porque ele confirma para a gente que o mercado realmente prestou atenção e quis que esse rompimento acontecesse, confirmou para a gente, portanto as nossas chances são muito maiores. Acontece às vezes de acontecer o rompimento, a retração certinha, depois o mercado vem e passa 10 pips acima da máxima e novamente ele cai, com certeza, ok? Só que as nossas probabilidades negociando o RRC são muito maiores do que negociando qualquer um dos seguintes métodos, das seguintes situações que podem acontecer dentro do mercado. Rompimento com retração, rompimento, espera o mercado voltar para você entrar nesse ponto. Esse é moderado, basicamente porque você vai procurar algum padrão de candle, alguma coisa que te indique que esse nível segurou. Agora, aconteceu o rompimento, foi lá em cima, e o mercado voltou aqui embaixo, você simplesmente colocou uma ordem pendente aqui, sem prestar atenção em absolutamente mais nada, e isso também não é interessante. Isso é tão agressivo quanto qualquer um dos outros métodos agressivos aqui embaixo, certo? Portanto, é preciso prestar atenção no price action, na ação do próprio preço, que é isso que realmente mostra pra gente o que o mercado está fazendo. Bom, rompimento sem retração, já falamos, falso rompimento também, o rompimento sem momentum e na situação de não acontecer rompimento. Bom, eu acredito que é isso, espero que esse vídeo não tenha ficado aí muito cansativo. Eu tento fazer meus vídeos aí um pouco mais curtos, mas eu acabo falando demais. Se tiver alguma dúvida, podem mandar um e-mail, será um grande prazer poder auxiliar, responder, sanar as dúvidas. Estou aqui exatamente para isso. A minha sugestão para você nesse momento é que você abra qualquer par, por exemplo, euro-dólar, coloque no gráfico de 15 minutos, porque é onde nós vamos estar prestando atenção nesses movimentos, ok? E procure por cada uma dessas situações. Defina a seção de Tóquio, o range da seção de Tóquio, nos dias que já passaram, ok? E procure para ver se acontece um RRC, ou então um rompimento com retração, ou pior ainda, um rompimento sem retração nenhuma, ok? Qualquer um dessas situações. Eu te aconselharia a dar uma olhada nisso, certo? Bom, agora eu vou dar uma pausa no vídeo, vou dar uma procurada aqui em exemplos de cada uma dessas situações para que nós possamos ver, para que vocês possam ver exemplos reais aí de como que o preço se comportou em cada uma das situações. Bom, gostaria de mostrar esse range da seção de Tóquio para vocês. Olha só, nós temos aqui um range, topo, topo. Nós temos essa parte aqui que funcionou como suporte durante a própria seção de Tóquio. Deixa eu trocar isso aqui, fazer um negocinho direitinho, né? Ok, sou meio neurótico com as linhas. Bom, olha só, tivemos esse ponto foi resistência. Aqui também o preço se aproximou, foi muito pequeno esse range da seção de Tóquio. Okay? Aqui também foi suporte, suporte, suporte. Houve um falso rompimento durante a própria seção de Tóquio aqui. Não confirmou, nós estamos falando do gráfico de 15 minutos. 15 minutos. Houve um falso rompimento aqui, não confirmou esse rompimento pra gente. Por quê? Se ele fosse confirmar, nós precisaríamos que acontecesse a continuação. Olha só, deixa eu dar um zoom.
Bom, aconteceu o rompimento, nós podemos ver esses 3 candles vermelhos, e aconteceu a retração, ok? Só que ele não confirmou para a gente, porque caso ele fosse confirmar, ele deveria continuar ultrapassando esse nível anterior. Apesar de que isso não seria um sinal para a gente, porque a seção de Londres abre nesse ponto, ok? Abre nesse ponto aqui. Depois, novamente, o mercado tenta romper a resistência, não consegue, fica preso durante mais algum tempo. Abre a seção de Londres nesse ponto, às 5 horas da manhã aqui no Brasil. 5 horas, 5 e 15, 5 e meia. Às 5 e meia acontece o rompimento que a gente esperava. Aconteceu o rompimento, 1 candle, 2, 3 candles. O mercado se movimentou aí 22 pips na direção do rompimento. E começa então a acontecer uma retração, certo? Acontece uma retração e o mercado sobe e ultrapassa esse nível, a máxima aqui, em 3 pips. Se você tivesse colocado a sua ordem pendente em 3 pips, ele teria pego a sua ordem. E depois o mercado retrai novamente e ele ultrapassa esse nível aqui em 1.8 pips. É por isso que eu falo em 2, 3 pips que é suficiente, ok? Então olha só, o nosso ponto de entrada poderia ter sido nesse ponto aqui, e o nosso stop, uns 3 pips, vamos ver aqui, 3 pips para cima, 3 pips para cima e 3 pips para baixo. O mercado faltou aí um meio pip para pegar nosso stop, mas não teria pego, ok? Bom, isso aqui é o típico RRC. Olha só, aconteceu o rompimento dessa resistência, o mercado retraiu, continuou, depois ele retraiu de novo, não pegou nosso stop, então ele subiu aí vários pips do nosso ponto de entrada, até o máximo, poderia ter pego até uns 80 pips, com risco de 23 pips. Logicamente isso seria muitíssimo interessante, ok? Eu vou procurar mais um exemplo de RRC para nós darmos uma olhada. Bom, aqui nós tivemos novamente, nós temos uma resistência, um falso rompimento aqui. Novamente esse nível funciona como resistência, suporte, suporte, ok? E a seção de Londres abre às 5, 5 e 15, 5 e meia, 5, 5 e 15, 5 e meia, 15 para 6. Esse candle, ele abre às 15 para 6, é um candle, olha só, enorme, aí de alta, bastante expressivo. Inclusive é interessante nós compararmos o tamanho dos candles da seção de Londres com o tamanho dos candles da seção de Tóquio. Nós podemos ver que geralmente os candles da seção de Londres são muito maiores que os candles da seção de Tóquio, exatamente pelo aumento da volatilidade, ok? Bom, novamente houve rompimento nesse candle, houve a retração nesse candle e houve a continuação, uma vez que o preço ultrapassou esse nível, a máxima do movimento de retração, ok? O nosso stop seria posicionado aqui embaixo, o preço retraiu, testou novamente esse nível que foi resistência, formou um lindo pin bar aqui e depois subiu aí vários 76 pips, ok? Bom, agora vou mostrar para vocês o outro tipo de rompimento que a gente estava falando anteriormente. Bom, como exemplo de um rompimento com retração, nós temos o próprio dia de hoje, certo? Olha só, nós tivemos o topo da seção de Tóquio, o fundo da seção de Tóquio, resistência, suporte. E o que acontece? Acontece um rompimento e esse rompimento se movimenta em vários pips na direção do próprio rompimento. E depois o que acontece? Existe uma retração inteira aqui de 1, 2, 3 candles e o preço chega nessa linha de suporte.
entra um pouco para dentro aqui do canal e imediatamente depois ele forma um pin bar. Olha só, o suporte da sessão de Tóquio, ok? E aqui são 5 horas da manhã aqui no Brasil, horário da abertura de Londres. O rompimento acontece 15 minutos antes, aí 15 para 5, 5 horas abriu o mercado, caiu vários pips, acontece a retração, e então nós poderíamos ter entrado nesse tipo de rompimento com retração. Se nós fôssemos entrar pela continuação aqui embaixo, com certeza seria muito grande o nosso stop, ok? Portanto, olha só, rompimento, a retração, e então nós identificamos esse lindo pin bar, que é onde nós, exatamente no fechamento desse pin bar, nesse ponto aqui, nós venderíamos, colocamos nosso stop aqui em cima, e o nosso take poderia ser a nossa primeira parte do take no número redondo, ok? E depois simplesmente gerenciar as nossas posições. Exatamente por isso que eu recomendo o gerenciamento de posições abertas. Olha só, nós arriscamos aqui quase dá 2 para 1. Arriscamos aí 10 pips e ganhamos 26 na primeira parte da nossa posição. A partir do momento que pegou o nosso primeiro take profit, nós movimentamos o nosso stop e colocamos no break-even, no 0 a 0. Okay? O que acontece depois é uma retração do mercado e, portanto, nós já teríamos ganho a nossa parte, ainda que não 100% da nossa posição, mas teríamos fechado metade da posição aqui no primeiro take profit. Ok? Portanto, esse é um exemplo de um rompimento com uma retração em que você procura a sua entrada próximo à linha de resistência. Aqui foi um exemplo perfeito, um pin bar aí perfeitamente pra gente, ok? Bom, um outro exemplo de um rompimento com uma retração. Olha só, nós temos a seção de Tóquio aqui marcada, certo? Esse primeiro candle aqui é exatamente na abertura de Londres. Acontece um rompimento aqui massivo, 38 pips na mesma direção, e depois começa a acontecer a retração, certo? Leva aí vários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles para que o mercado se definisse e tomasse a direção que ele queria. Durante esse tempo ele formou aí uma pequena área de congestão, ok? E o que nós podemos ver? O mercado subiu e ele começou a retrair. E assim que ele se aproximou, faltou alguns pips ainda, mas assim que ele se aproximou da seção do topo da resistência da seção de Tóquio, olha só, houve um lindo engolfo. Deixa eu dar mais um zoom. Que é esse padrão que nós podemos ver aqui. O que é engolfo? Nós temos um candle de queda. Imediatamente depois, nós temos um candle de alta que ele engole completamente. Olha só o tamanho. Ele engole completamente o candle anterior, ok? Engole completamente o candle anterior. Se nós formos pensar e entrar um pouco em detalhes, na verdade o engolfo é uma forma diferenciada do pin bar, ok? Então nós temos esse padrão de candle. E isso acontece o que? Próximo à zona de resistência da seção de Tóquio. Portanto, assim que nós identificamos esse padrão de preços, nós imediatamente compramos no fechamento desse candle, colocamos o stop alguns pips abaixo, olha só, e a nossa relação risco-recompensa teria sido maravilhosa. Compra nesse ponto, stop nesse ponto, depois desse padrão de candle que é o engolfo, ok? Poderíamos ter pego aí até 120 pips. Logicamente que pegar todos esses pips aqui não seria muito fácil, ok? Eu recomendaria fechar uma parte da posição no primeiro número redondo, puxar o stop para o 0 a 0 e ir fechando gradativamente cada número redondo. Poderia ter feito aí vários pips nessa oportunidade, ok? Bom pessoal, aqui nós temos um exemplo de uma congestão da seção de Tóquio em que não acontece a retração, ok? Nós estamos no GU, gráfico de 15 minutos, e acontece rompimento. Acontece 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 candles na mesma direção, 7 candles de alta, sem acontecer nenhuma retração importante. Depois acontece sim a retração, mas a retração não chega nem próximo, nem perto aí da resistência da seção de Tóquio. Então olha só, nós tivemos um movimento expressivo de alta, uma pequena retração, depois novamente outro movimento expressivo de alta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para a gente que o mercado simplesmente não quer não quer retrair, ok? Os vendedores ou a força vendedora dentro do mercado está completamente nocauteada e não está conseguindo fazer absolutamente nada nesse dia. Então temos a seção de Tóquio, temos o rompimento, que foi um rompimento, vamos ver aqui, de 66 pips, ok? Nesse dia teve um movimento de 179 pips, portanto nós estamos falando aqui que o GU tem um ATR de 106, portanto aqui passou em 70% o movimento diário. Opa, desculpa, aí chegou uma mensagem. Bom, então o que acontece é exatamente isso, certo? O rompimento na direção, o rompimento acontece, mas ele não dá nenhum tipo de retração para que nós possamos prestar atenção e negociar nessa retração. Portanto, não existe um outro meio de se negociar essa situação a não ser pelo método agressivo, o qual eu não recomendo a vocês. O método agressivo, conforme eu já disse, estou sendo repetitivo, mas o método agressivo ele trata exatamente de você colocar uma ordem pendente aqui, alguns pips acima e alguns pips abaixo, ok? Caso você tivesse feito isso, olha só, aqui é 15 para 5, ok? Se você colocou uma ordem aqui, uns 3 ou 4 pips ou 10 pips, olha só, 5 pips, você poderia ter entrado vendido aqui e ter se queimado, certo? Bom, então esse é o rompimento sem retração, quando acontece um movimento muito expressivo e o preço não retorna para testar a resistência ou suporte da seção de Tóquio. Bom, aqui nós temos um exemplo de um falso rompimento, ok? Nós temos aqui a seção de Tóquio, topo, topo, nós temos aqui esse nível de suporte, suporte, suporte novamente. E o que acontece? Assim que a seção de Tóquio abre, nós temos a falsa impressão de que vai acontecer um rompimento para cima. Olha só, acontece o rompimento, na verdade, desse nível de resistência. Acontece esse rompimento. E o que acontece depois? Aparece o candle da retração. Ok? Nós então, assim que fecha esse candle de queda, nós já colocamos uma ordem pendente nesse ponto e um stop loss nesse ponto. Mas o que acontece? Na verdade, o preço nunca chega a ultrapassar esse nível, do movimento da retração, do rompimento, desculpa. Então aconteceu o rompimento, aconteceu a retração, mas não aconteceu a continuação. Isso aqui é o famoso falso rompimento. O mercado faz que vai para um lado, mas ele fala assim, brincadeirinha, pega e volta para trás. Ok? Bom, e aqui também nós tivemos um falso rompimento. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Na verdade acho que não dá pra ver aí. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só, nós tivemos aqui um falso rompimento, ok? O mercado ele fez de conta que ia furar o suporte, mas na última hora ele mudou de ideia e decidiu subir, ok? Então aconteceu um falso rompimento aqui uns 15 minutos antes de abrir a sessão de Londres. Depois o mercado faz um outro falso rompimento mais ou menos nesse nível aqui, rompimento, a retração, mas a continuação não acontece. E depois disso o mercado se define como realmente tinha que acontecer. E essa era a ideia original, ok? Então olha só, falso rompimento aqui, falso rompimento aqui. É por isso que eu falo novamente que nós devemos procurar sempre negociar de forma conservadora, ok? Uma abordagem conservadora, porque nesse caso você poderia ter perdido dinheiro aqui e você também poderia ter perdido dinheiro aqui duas vezes no mesmo dia, no mesmo par, ok? Em questão de 45 minutos. Portanto, é importante nós termos uma abordagem conservadora. Nesse par,
nós poderíamos ter negociado esse par futuramente nesse rompimento aqui? Eu diria que não. Basicamente porque já passaram muitas horas da abertura de Londres, ok? Aqui com certeza por essa zona deve estar a abertura da seção de Nova York, portanto a seção de Londres não está com nada para esse dia. Esperamos então, procuramos oportunidade em outro par. E aqui nós temos uma situação em que exatamente o que eu disse a vocês, certo? Olha só, nós temos o range da seção de Tóquio, suporte, 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 resistência, aqui foi resistência também nesse candle, ok? Portanto temos o range. A seção de Tóquio abre nesse ponto aqui, às 5 horas da manhã, esse candle, ok? E não acontece o rompimento nem para cima e nem para baixo. O mercado continua preso entre esses dois níveis. Vou esticar um pouquinho aqui. Ok. Tá. Bom, o mercado ele continua preso. Olha só, aqui foi a abertura da sessão de Londres. E o mercado continua preso entre a resistência e o suporte que foi formado durante a sessão de toque. O mercado toca aqui novamente, não dá nem mostras de que ele quer quebrar, sobe, cai, toca lá em cima, cai e finalmente na abertura da sessão de Nova York é quando efetivamente chega a volatilidade no mercado e joga o preço aí após o rompimento em 127 pips. Okay? Portanto, durante a sessão de Londres não houve nenhum tipo de rompimento. Certo? Esse aqui é o que eu estava explicando para vocês anteriormente, que é quando não acontece rompimento na sessão de Londres. Se acontece rompimento depois na sessão de Nova York, isso já é outra coisa. Esse método ele foi desenhado para que nós negociamos na sessão de Londres, ok? Inclusive depois nós podemos ver aqui que acontece rompimento, inclusive acontece o famoso RRC, rompimento, uma pequena retração, então a continuação massiva para um lado. Mas eu não diria que isso tivesse sido negociável, basicamente porque eu estou procurando negociar a sessão de Londres e durante a sessão de Londres não aconteceu nenhum tipo de rompimento. Bom pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Aí os 5 tipos de rompimento e o sexto que não é um rompimento, no caso, quando não acontece o rompimento. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem me contatar, será um prazer ajudar vocês. Todos esses tipos de rompimento, ok? O padrão RRC, aqui geralmente a gente procura no gráfico 2, ou seja, no gráfico de 15 minutos. O rompimento com retração, geralmente é possível nós visualizarmos no gráfico de 1 hora, porque geralmente o movimento acontece com vários pips, vários candles, depois ele retrai, então nós procuramos a nossa entrada. Mas nós devemos procurar a nossa entrada em M15 também. O rompimento sem retração, só existe um jeito de negociar, colocando uma ordem pendente. O falso rompimento também só existe um jeito de você negociar, que você com certeza vai perder dinheiro, não te aconselho, que é colocando a ordem pendente também. O rompimento sem momentum, em que acontece o rompimento, mas o mercado completamente invalida a resistência ou suporte da seção de Tóquio, que também é negociável unicamente com a ordem pendente. Eu não te aconselho a negociar esses 3 tipos de rompimento, basicamente porque você vai precisar ser agressivo e isso a longo prazo pode ser prejudicial. E a situação onde não acontece o rompimento, ok? Os 2 negociáveis e que eu negocio são esses 2. Em ambos os casos você vai precisar dar uma olhada no gráfico de 15 minutos. Vou dar uma editada aqui só um pouquinho. M15. Ok, só para vocês lembrarem aí. Opa. O RRC você vai procurar M15,
porque esse é onde você vai identificar a retração e a continuação, certo? E o rompimento com retração, você vai procurar em M15, porque é onde você vai procurar pelo pin bar, pelo engolfo ou algum outro tipo de padrão de preço, ok? Bom, basicamente é isso para esse vídeo. No próximo vídeo estaremos falando de outros assuntos que com certeza também são importantes e muito interessantes, que são stops e take profits, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.